E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, mais um vídeo aqui no canal Notícias Sociais. E Bolsonaro edita medida provisória que pode impedir acesso de até 500 mil pessoas a benefício. Pessoas com deficiência e idosos serão os mais prejudicados. Então se vocês querem saber que benefício é esse, já deixa o like e vem comigo! Bora lá, galera, prestem bastante atenção aí nas informações que eu vou passar a vocês. Bolsonaro edita medida provisória que pode impedir acesso de até 500 mil pessoas a benefício. Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda serão os mais prejudicados. Então, bora lá. Há poucas horas do fim de 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória restringindo novamente a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que ganham até um quarto de salário mínimo. A regra anterior vigente em 2020 era uma restrição até quem ganhava 50% do salário mínimo. Com essa edição aí da medida provisória, reduz a quantidade de pessoas que terão acesso, já que a nova regra será de quem recebe até 25% do salário mínimo e não mais 50%. O texto tem vigência imediata e pode excluir cerca de 500 mil brasileiros que teriam acesso à assistência, caso o critério de renda fosse ampliado, como vinha sido estudado anteriormente. Essas pessoas terão de recorrer à justiça para obter o benefício. Então, quem foi aprovado aí ao longo de 2020 por ter recebendo até 50% do salário mínimo, infelizmente vai ser cortado do BPC, e a judicialização é o único caminho aí para reverter essa medida provisória do presidente Bolsonaro. A medida não era unânime no governo, gerou embate entre os ministérios e deve provocar polêmica no Congresso, sobretudo com o fim do auxílio emergencial. O temor de aumento nas taxas de pobreza no país e uma demanda maior nos programas sociais, um aumento gradual no valor, como queria o Ministério da Cidadania, e uma ala da área econômica teria custo adicional de 5,8 bilhões de reais ao ano. A área que cuida da parte fiscal dentro da economia foi contra e saiu vitoriosa. Que ala econômica que é essa aqui, ó? O texto foi assinado por Bolsonaro, pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e pelo secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, ministro em exercício durante as férias do Paulo Guedes. Então aí foi vetado a concessão do BPC a quem recebia até 50% do salário mínimo. A MP restringe o BPC novamente a quem tem renda domiciliar até 25% do salário mínimo por pessoa, tá? Equivalente a R$ 275 reais, a partir do novo piso de R$ 1.100 que passou a valer na sexta-feira. Galera, esses R$ 1.100 aí é o novo salário mínimo, já está valendo, é R$ 55 reais de aumento em relação ao ano de 2020. Então, com essa restrição aí do presidente Bolsonaro, só vai ter direito quem recebe até 25% do salário mínimo por pessoa, isso por família, tá? Essa regra já estava em vigor em 2020, mas um artigo de lei do auxílio emergencial permitia levar a linha de corte a 50% do salário mínimo conforme o grau de vulnerabilidade. O decreto de regulamentação, porém, não foi editado, o que tornou o dispositivo sem efeito. Então a expectativa era que o presidente Bolsonaro editasse a medida provisória e aceitasse que famílias aí com até 50% do salário mínimo passassem a receber o BPC. Porém, ele não editou, a medida perdeu o efeito, então todas essas pessoas aí vão perder o BPC, tá? E pode atingir até 500 mil pessoas. O parlamento já tentou mais de uma vez ampliar o alcance do BPC, sendo que a última investida, aprovada em março de 2020, gerou uma crise na equipe econômica e precisou ser vetada pelo presidente Bolsonaro. Os congressistas haviam estendido os benefícios aos idosos e pessoas com deficiência com renda até meio salário mínimo, independentemente do grau de vulnerabilidade, o que teria um custo adicional de cerca de 20 bilhões de reais ao ano. Com o veto do presidente, o BPC ficou sem regra de concessão a partir de 2021,
o que deixaria o governo sem base legal para autorizar novas inclusões no programa a partir do dia 1º de janeiro. Por isso, a nova MP precisava ser editada até dia 31 de dezembro para não deixar ninguém desassistido. Técnicos do Ministério da Cidadania e do INSS tentaram costurar um decreto para regulamentar novas concessões. A ideia era manter o critério de 1/4 do salário mínimo como regra geral, mas permitir a ampliação dessa faixa de renda até 1/3 ou meio salário mínimo quando a vulnerabilidade fosse maior. A medida iria ao encontro de uma decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou o critério de renda insuficiente para classificar sozinho se a pessoa é ou não é vulnerável. A mudança permitiria a inclusão de quase 500 mil pessoas no BPC, com um custo adicional de 5,8 bilhões de reais ao ano. O gasto a mais seria compensado com a redução de custos com a judicialização e com medidas de combate às fraudes que podem poupar até 10 bilhões. O BPC é hoje o benefício mais judicializado da União. A avaliação entre os defensores da ampliação era de que, ao padronizar as regras e aderir ao atendimento das decisões já dadas por juízes, o benefício seria pacificado e haveria economia de recursos. A medida poderia, por exemplo, incorporar decisões já transitadas em julgado, como a que exclui a renda destinada à compra de remédios do cálculo de critérios de acesso. Bom, galera, a notícia que eu trouxe a vocês é isso. Infelizmente, o Bolsonaro editou a medida provisória que impede o acesso a 500 mil pessoas ao BPC. A regra ao longo de 2020 foi alterada, sendo até 50% da renda aí do salário mínimo, porém o Bolsonaro vetou esse dispositivo e voltou à regra original, que era 25% do salário mínimo. Então até 500 mil pessoas aí vão ficar sem o BPC ao longo de 2021. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, coloquem nos comentários desse vídeo que eu estou aqui para ajudá-los. O que vocês acharam aí do veto do presidente em relação ao BPC? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia em relação a isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Lembrando que o like é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo a outras pessoas e fortalecer o Notícias Sociais. Se você já é inscrito ou inscrita no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo e até a próxima. Fui!